Olá, paz e bem. Vamos fazer a reflexão do Evangelho do dia. Refletir a palavra de Deus, né? É bom para o coração, para a mente, para a alma. Naquele tempo dirigiu-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Disse-lhe: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um largar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram outros, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram: este sim é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo, e tomando posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esse vinhateiro? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca leste na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu vou começar a meditar esse evangelho, né? A gente pode começar a pensar aqui, né? Os fariseus, os sacerdotes, ouviram a parábola de Jesus e compreenderam. Às vezes nós, pelas instruções, por estudo, às vezes a gente não compreende, né? A gente não faz os estudos que tem hoje, né? Com mais facilidade. Mas eles compreenderam. Às vezes, nós na nossa vida, nós não compreendemos muitas vezes o que Deus quer. E a gente não tem que se preocupar com isto, certo? Não devemos ficar tão preocupado, né? Eu acho que o importante é o amor que a gente entrega em todas as nossas ações, em todos os nossos trabalhos, as nossas atitudes, trabalhando o nosso coração para ser um coração humilde, um coração confiante em Deus. O Evangelho aqui, né, tem tudo a ver com a primeira leitura, né, que José do Egito, os irmãos por ciúme, por inveja, jogaram ele naquele poço. Da mesma forma aqui, né, o dono da vinha deixou tudo organizado, né, tudo, né, construiu a torre, fez o lagar, estava tudo organizado, não ia faltar nada. Mas é o coração nosso que tem muita inclinação por glória, né? Pegar a glória para si, aquilo que pertence a Deus. E isso é de coração a coração, gente. Isso é uma coisa do coração da pessoa. Por isso a necessidade de nós estarmos envolvidos no amor de Deus, no clamor ao Espírito Santo, para que o nosso coração, o homem velho sempre mantenha distância, a mulher velha sempre fique distante, né? E o novo homem, né, que Deus nos transforma, ele possa prevalecer,
né? Que é o homem da humildade, da obediência, do homem que reconhece que depende inteiramente de Deus. Às vezes, se a gente compreendesse um pouquinho mais da importância de ter um coração mais de carne, um coração mais humilde, mais amoroso, a gente evitaria tanto sofrimento, né? Evitaria tanto desgaste emocional. E a gente temos que ter o foco, né? Colocar em Jesus Cristo, né? Colocar em nosso Senhor todo o nosso coração, né? Toda a nossa vida, os nossos afazeres, né? E confiar nele, né? E eu acho que o mais belo, né, que eu vejo, a gente já sabe o que Jesus fez, né? Ele foi jogado fora e tal, morto fora de Jerusalém, crucificado, ressuscitou. Mas se a gente for olhar assim, o José do Egito, né, na leitura de hoje, né, a gente vê, os irmãos estavam discutindo o que queria fazer com ele, né? Se deixar morrer ali, acabaram vendendo ele para que não morresse e tal. Mas o mais bonito aqui é o perdão. É o coração de José, que coisa linda, né? Maravilhoso. Aquele coração humilde, né? Ele, quando estava lá no Egito, né, como autoridade, ele deixou-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Ser conduzido pelo Espírito Santo é fácil, muitas vezes, mas às vezes pode se tornar difícil. Quando o nosso eu, quando o nosso ego, a nossa raiva, os ciúmes, a revolta, o sentimento de traição, de rejeição, ele toma conta da gente, e aí onde o mal age, o demônio age em nossas vidas. Porque o demônio alimenta, né? Ele fermenta o sentimento de raiva, de ira, de pagar, né? De fazer com que a pessoa pensar, desejar que o outro sofra. Tudo esse tipo de sentimento, ele é alimentado pelo mal. Mas José não, né? Ele usou daquela dinâmica para a questão que estava faltando um alimento, ver os irmãos, fez o Benjamim, prendeu, fez aquela coisa toda para quê? Né? Aquele olhar, né? Naqueles irmãos. É isso daí, o amor. Né? Esse irmão jamais iria deixar Benjamim ficar preso pelo que eles viram de sofrimento do pai. Então, eu gosto de guardar muito o sentimento de que a gente temos que ser amigo de Jesus, né? Esses fariseus, né, eles compreenderam a palavra, compreenderam o que Jesus estava querendo dizer, mas mesmo assim não houve conversão, né? Não houve humildade, né? Não houve querer mudar a vida deles, né? E é fundamental na nossa vida nós reconhecer nossas misérias, né? Quando a gente se acha muito grande, ou também algo que prejudica muito a gente, é quando a gente coloca a esperança nas pessoas dessa terra, né? Eu observo muito isso, quando as pessoas endeusam muito autoridades, seja onde for, o emocional dessa pessoa um dia vai cobra, né? Cobra da pessoa, porque a gente temos que tudo canalizar para Deus, né? Os frutos, né? Até os próprios fariseus colocar, né? A respeito dos frutos, né? Será entregue a um povo que produzirá frutos. E isso a gente pode trazer na nossa vida o que? Se a gente não tiver enxertado em Cristo Jesus, como ramos, né? Nele, nada dá fruto na nossa vida. A gente fica perdido, né? Tudo se torna aparência, né? Tudo é aparência, vaidade e sentimento de ciúmes. Aqui os ciúmes, o evangelho é isso, né? É o ciúme, a inveja, né? José, porque o pai amava muito bem aquele, dava privilégio, então a gente tem que tirar isso do nosso coração, entende? A gente temos que ter que somos valiosos. Quando a gente entender, né, o evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único, para que todos os que nele creem não pereçam, não mas seja salvo. Quando a gente entender que Deus nos amou, quando a gente entender isso, a gente sempre vai guardar a nossa paz.
O que tira a nossa paz é esse tipo de picuinha, essas coisas. Entende? A gente perde a nossa paz, tira a paz dos outros. Então é fundamental na nossa vida vivenciar profundo relacionamento de amor com Deus Pai, com a pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, lendo a palavra. Este é meu filho amado, escutar. Imagina, Deus Pai se revela e fala isso. Este é o meu filho amado, escutai-o. Então a gente tem que trabalhar isso. Quando a gente temos isso no nosso coração, o mundo pode cair. Né? O mundo pode cair e nada vai tirar a sua paz. É por isso que a gente tem que lutar. Né? Então, clamar o Espírito Santo é renunciar o homem velho. É a gente tirar esse homem velho, né, da nossa vida, que quer ficar atual, né? Quer ser atuante na nossa vida. Não. Né? A gente tem que ser um homem novo, uma mulher nova em Cristo Jesus. E aí com isso a gente vai vencer esses tipos de ciúmes, inveja, que isso alcança o coração do ser humano. Né? E a gente temos que focar, né? Focar em Jesus Cristo. Quando a gente tem isso no nosso coração, eu sou muito assim, gosto de meditar muito e choro muito quando eu leio as passagens, os momentos que se fala no Evangelho de Pedro e do Atos dos Apóstolos, da história de São Paulo, né? Que na Toca de Assis meu nome era Tasso, por causa de São Paulo. Então eu fico muito emocionado, porque esse sentimento, imagina, eu fico meditando esse dia a passagem, né, que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Né? Tu pergunta 3 vezes: tu me amas? Então não tem outra pessoa na passagem que a gente vê que Jesus direciona essa palavra, né? Tu me amas, né? Então eu digo, vamos lá, casal, né? É tão bom quando a esposa escuta do marido, né? Eu te amo, e vice-versa. Assim é Cristo Jesus na nossa vida. Quantas vezes não diz, a gente diz: Senhor, eu te amo, né? A Thalita, a minha filha, né? Ela me ensinou uma oração, né? Uma oração que eu estou fazendo com frequência. Ela diz assim: eu estava no quarto trancado, fugindo dela, né? E aí ela vai debaixo da porta, colocou a mãozinha e diz: papaizinho querido, papaizinho meu. Né? Meu Deus, que é isso? Papaizinho meu, abra a porta. Então, gente, nós temos que ter esse relacionamento com Deus de confiança total. Né? Essa insistência, a criança não insiste com a gente. Né? O meu relacionamento com Deus está mudando muito por causa da minha filha. E a gente precisa disso. Essa total confiança. Quando eu passei uma época na minha vida, foi muitos anos, muito interessante, né? Eu ouvia muito falar em aridez, né? Dos santos, aquelas coisas. E eu passei um momento muito complicado na minha vida e eu passei por essa aridez. Né? E eu pregava, né? Quando eu ia rezar o cenáculo, palestra, né? Uma vez eu vi, não sei, me recordo se foi o padre Roberto, que fala que quando Jesus estava na cruz e Jesus diz assim, ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ele fez uma reflexão assim, como que Deus disse assim: filho, experimenta o que é ficar sem mim. E aí Jesus experimentou o inferno. O inferno é isso, é não sentir a presença de Deus. E quando eu passei por essa ideia, foi muito sofrido, mas foi um aprendizado muito grande. Né? A aridez faz a pessoa ter a perda da fé. Né? Eu acho que a maior dor do ser humano é quando ela perde a fé. Perdeu a fé. E isso, como é que isso acontece? É no dia a dia que a gente vai perdendo aqueles atos de oração simples, né? A oração diária, o chamar a Deus de Pai, o nosso relacionamento com Deus. A gente precisa não estar distante. Esses fariseus que escutaram Jesus aqui, é um coração distante do coração de Deus. Compreenderam a palavra, mas o coração não estava aberto, por causa do orgulho, prepotência, tudo. Então, quando o homem ele dá o grito de Adão, né? Que não precisa de Deus, né? No ato, na nossa vida, afasta, né? A gente vai se afastando e perde a fé. E quando a gente tem mais de pessoas na nossa vida, essa fé, quando a gente tem fé, a gente tem paz. Então a gente tem que trabalhar para guardar, proteger a nossa fé. E como é que a gente tem fé? A leitura da palavra, a meditação da palavra, né? Buscar
desviar de tudo aquilo que esse mundo, das fraquezas dos nossos familiares, amigos, trabalho, tudo. Não olhar para isso, desviar, que o demônio gosta de aumentar a lupa, né, para ver as falhas dos nossos irmãos. Temos que tentar desviar disso, manter um coração leve. Manter um coração leve é reconhecer aquilo que nós somos, a nossa pequenez, mas reconhecer que somos amados por Deus, certo? Às vezes as pessoas se diminuem muito na questão, quando vê autoridade, e isso prejudica muita pessoa. Quando eu falo autoridade, isso em todas as áreas, né? Todas as áreas, né? Todo mundo merece respeito, mas tem que ter o reconhecimento do seu valor, né? Quando a gente reconhece o tanto que nós somos valiosos diante dos olhos de Deus, como Deus nos criou, por isso que é importante a gente meditar até o início do Evangelho, né? Como Deus criou, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando a gente trabalha isso, a gente vai ficando mais dócil ao Espírito Santo. Quando a gente se sente mais amado por Deus, é mais fácil a gente obedecer ao Espírito Santo. Quando a gente vai recebendo o amor de Deus na nossa vida, a gente vai tendo as atitudes de caridade, de bondade, e a gente entende que todos os méritos é de Cristo Jesus. E aí sim, né, a gente podemos ser um bom vinhateiro, né? Tá na vinha do Senhor, servindo ao Senhor, servo, né? Lembra da passagem? Somos servos de noite, fizemos o que tinha que fazer. Então pronto, é a paz do coração, né? Não se desgastar, né? Não se desgastar. E toda essa atitude desses homens que receberam o enviado, depois veio o filho, né? E vamos matá-lo porque ele é o herdeiro, né? Da herança. Tudo isso aqui é maquinação, né? A distância do Espírito Santo, a distância da vida de oração, a distância do Pai, né? Então eu acredito que para a gente ser feliz nesse mundo é reconhecer que Deus nos ama. Eu acho que o princípio é aí. Quando a gente entende o amor de Deus, a gente recebe o amor do Pai, quando a gente consegue, eu estou verbalizando e rezando assim, né? Papaizinho meu, papaizinho meu. Então, a oração que a gente vai entregando, a confiança e fidelidade a Deus, isso nos mantém em paz. Diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer batalha que a gente possa enfrentar. Tá certo, gente? Então, eu acho que é isso, né? Vamos lutar para ter um coração, mais um coração de Pedro, né? A gente quer um coração de Pedro, ou quer um coração... Pedro era ignorante, né? Não tinha conhecimento e tal. Olha, os fariseus fizeram o quê? Compreenderam, mas não converteram o coração, não deixaram a palavra tocar o coração. E Pedro rapidamente, né? Afaste de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Mas Pedro ouviu de Jesus. Às vezes, eu sei que tem muita reflexão sobre que quando Jesus pergunta 3 vezes se o amava, que é curando o coração de Pedro. Mas também eu vejo que Jesus utilizou disso também para ouvir, né? Pedro verbalizar: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Numa das revelações do livro do Padre Gobi, Nossa Senhora fala, né? O que Jesus mais gosta de ouvir é quando a gente diz: Jesus, eu te amo. Te amo, Senhor. Te amo, Jesus. Né? E poucas vezes a gente diz isso. Isso é criar um relacionamento, isso é criar uma amizade. Entende? Para a nossa fé, ela é muito importante a gente guardar a nossa fé. Né? Guarda na fé. Com esse relacionamento, a leitura da palavra. E, gente, lute pela paz de vocês. A paz interior, o mundo pode estar pegando fogo. Mas se você estiver em paz, você está feliz. Né? Saiba que esse mundo, né, Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele foi claro quando ele disse, né, eu vos deixo a minha paz. A paz que eu vos dou não é a que o mundo dá. Certo? Então vamos guardar essa paz no nosso coração. Estar nos braços do Pai. Desse relacionamento com o nosso Deus, que é amoroso. Eu vejo que a desconfiança de Deus, né, da existência de Deus, a desconfiança de ser amado por Deus,
né? A desconfiança de será que Deus me ama pelas minhas fraquezas, os pecados que eu já cometi? Eu acho que essa desconfiança ela parte do distanciamento, certo? Do distanciamento. Mas que a gente possa ter o coração como um coração do filho pródigo, né? O reconhecimento e voltar, né? Eu fico imaginando como ele voltou, né? Em que sentido? Que ele estava na casa do Pai, né? Como é que ele viveu a sua vida novamente, né? Nós podemos ver nossa história da nossa vida e também ver a importância disso, né? Nós somos mais diferentes, mais gratos, né? Quem experimentou essa realidade vai entender o que eu estou dizendo. Muito, muito importante na nossa vida. Só para finalizar, Santo Agostinho, eu sempre gosto de lembrar disso e falar também, né? Acho que já falei muitas vezes aqui nas reflexões. Santo Agostinho disse que quando o filho se lançou, foi até o pai correu e se lançou sobre o filho, né? Naturalmente, os braços do pai estavam pesando sobre os ombros do filho. Eu fico até emocionado, porque é muito forte essa passagem. Ele disse que ali o filho não sentiu peso, né? Ele não sentiu peso. Sentiu o calor do amor do pai, sentiu o abraço, aquele peso era um peso que erguia, que segurava. Então, vamos ficar com Deus, né? Vamos buscar cada vez mais conhecer o coração amoroso do nosso Pai, né? Que tanto nos ama. Se nós descobrir o tanto que Deus nos ama, se nós descobrir o quanto nós somos preciosos aos olhos de Deus, você não vai se preocupar tanto com o que as pessoas acham de você, o que as pessoas calculam, pensam, julgam, condenam. Esquece. A gente temos que focar naquilo que Deus acha de nós, né? Se a gente tiver esse foco, a gente vai querer agradar a Ele, agradar o nosso paizinho, né? A criança, quando vem conversar com a gente, a Tatá, ela vem e bota o rosto bem aqui, vai me dizer algumas coisas bem aqui o rosto. É assim, aproximar, né? Aproximar do altar, aproximar da Eucaristia, aproximar da imagem de Nossa Senhora, pegar o crucificado, abraçar o crucificado. Toda essa vida mais profunda de oração, ela é essencial, né, para que o nosso coração seja um coração forte, né? O coração forte é aquele que está próximo de Deus, né? Que as coisas acontecem, ele observa, mas entende que tudo tem um propósito. O homem do mundo não, entra em desespero, né? Seja qualquer problema em suas vidas, o desespero, né? E a gente vê isso nos assolar também. A gente vê como a nossa fé é pequena, mas podemos mudar, né? Podemos mudar, podemos se transformar, deixando ser guiado pela luz do Espírito Santo, né? Para que Deus utilize de nós, né? Que possamos ser bons vinhateiros, né? Que possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo na obediência, na luz do Evangelho, da Santa Igreja e na luz da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Eu desejo muita paz e eu desejo que o coração de todos se espelhe no coração de José do Egito, naquela humildade, e que sejamos todos bons vinhateiros. Deus abençoe a todos.